Vocês adoraram o vídeo em que falamos dos autores que influenciaram a teoria psicanalítica. No vídeo de hoje, vamos falar de um movimento que foi influenciado por Freud. Se você pensou surrealismo, acertou em cheio. Esse ano, 2024, o movimento surrealista completa 100 anos. Ele começou na França, no mesmo período em que surgiam as teorias psicanalíticas de Freud, que dão grande importância ao inconsciente. Formado por um grupo de escritores e artistas que davam grande valor às investigações científicas, em especial à psicanálise, os surrealistas usaram a teoria freudiana para embasar a sua arte. Ou seja, para eles, o inconsciente humano também era super importante. Vamos entender um pouco o contexto histórico em que esse movimento surge. A Primeira Guerra Mundial deixou um rastro de caos, destruição e muita confusão. A catástrofe foi tremenda e aos poucos surge na sociedade a ideia de que deve existir algo a mais, algo que influencia o modo como os seres humanos pensam e agem. Por um lado, surge Freud, falando que nem todas as ações humanas são conscientes. E por outro lado, surge Albert Einstein, investigando o tempo e o espaço e transformando a física. Nesse momento de muita mudança e intensos questionamentos, os surrealistas se juntam ao coro e dizem que sim, há algo a mais, e não só essa realidade consciente e material. Em geral, a gente conhece os pintores surrealistas. Salvador Dalí e René Magritte são alguns dos nomes mais conhecidos. Eles fizeram pinturas maravilhosas que desafiam a lógica e são abertas a muitas interpretações. Dalí, especificamente, foi muito influenciado por Freud, em especial pelo papel que os sonhos desempenham na teoria psicanalítica. Mas o surrealismo também se desdobrou na literatura e é sobre isso que eu vou falar. André Breton é o grande nome do surrealismo na literatura. Ele nasceu na França em 1896 e ali, mais ou menos no início da Primeira Guerra Mundial, ele era estudante de medicina e assistente em uma clínica psiquiátrica. Nessa clínica, ele presenciou tratamentos que incluíam a livre associação de ideias e também a interpretação dos sonhos. E nessa mesma clínica, ele conheceu um soldado que, num ataque de loucura, dizia que tudo ali no entorno dele era simulação de uma guerra. Esse delírio do soldado entre a realidade da guerra e o desejo de negá-la marca profundamente André Breton. Ele decide então abandonar a medicina e se dedicar à linguagem. Breton começa a investigar o automatismo e a escrita automática. E aqui está uma das maiores influências da psicanálise sobre o surrealismo. Esse automatismo, ou escrita automática, é semelhante à associação livre de ideias nas sessões psicanalíticas. Só que agora isso tudo acontece no texto e muitas vezes é levado ao extremo. A primeira experiência de escrita automática, ou seja, esse registro no papel de tudo que vem à cabeça, foi compartilhada com Philippe Soupault. Os dois fizeram um pequeno experimento. Trancados em um quarto de hotel, os poetas passaram horas, sim, eu disse horas, sem comer, sem dormir, registrando no papel todos os pensamentos que vinham à cabeça, sem censura alguma. A ideia era essa mesmo, soltar todas as palavras no papel, sem amarras. Essa experiência se tornou o livro Os Campos Magnéticos, publicados em 1919. Mas, Lívia, por que céus ficar escrevendo assim sem parar? Bom, a escrita automática deveria levar o escritor a um estado de intoxicação, e o aumento na velocidade da escrita deveria gerar uma espécie de alucinação. Para André Breton, a escrita automática e também a narrativa dos sonhos propõe uma chave capaz de abrir ilimitadamente a caixa de muitos fundos que é o homem. Depois de todas essas experiências, em outubro de 1924, André Breton lança então um Manifesto Surrealista, que dá início ao movimento. Essa é a primeira vez que a palavra surrealismo é empregada, e Breton, inclusive, propõe um verbete no dicionário: automatismo psíquico puro, pelo qual propõe-se exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra forma, o funcionamento real do pensamento.
ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. Surrealismo, então, é bagunça, é carnaval. Nada disso. O manifesto propõe os princípios do movimento: o resgate das emoções, a ausência da lógica, a exaltação da liberdade de criação, a exaltação do impulso humano, a adoção de realidades superiores, entre outros princípios. Nas escritas surrealistas não existem regras, padrões, procedimentos a serem seguidos. O manifesto surrealista diz que para escrever é preciso confiar no caráter inesgotável do murmúrio. Nádia é considerada uma das maiores obras de André Breton. Com o surgimento das metrópoles na modernidade, as cidades agora são cheias de vitrines, letreiros, automóveis, luzes, e tudo isso faz com que as pessoas mantenham uma relação plástica, deixando de dar atenção ao significado de coisas elementares. Entre outros aspectos, o surrealismo fala sobre desenvolver um novo olhar. Nádia fala da atividade do flaner. A gente falou do flaner no nosso vídeo sobre João do Rio. Você já assistiu? O link vai aparecer aqui em cima. Flanar é andar e perambular pela cidade ao sabor do acaso e do inesperado. Esse livro é uma mistura de romance, autobiografia e manifesto surrealista. E André Breton narra o seu encontro e o desenvolvimento da sua relação com Nádia, uma figura bem enigmática. Nádia vive à margem da sociedade, tem uma sensibilidade quase sobrenatural e se torna para Breton uma espécie de musa. Ela simboliza o inconsciente, o surreal, o irracional. O texto de André Breton é acompanhado por um conjunto de fotografias distribuídas ao longo do romance. E essa é uma das primeiras experiências em que texto e fotografia conduzem uma narrativa. Aqui no Brasil, o surrealismo não se consolidou como um movimento literário autônomo, como na França, mas influenciou, sim, diversos autores. O mineiro Murilo Mendes é o nome mais associado ao surrealismo no Brasil. Ele teve uma trajetória literária marcada pela experimentação, pela fusão de elementos místicos, religiosos e surreais e por um profundo interesse pela cultura brasileira e cultura europeia. Segundo Mário de Andrade, Murilo Mendes não é um surrealista no sentido de escola. Porém, me parece difícil da gente imaginar um aproveitamento mais sedutor e convincente da lição sobre realista. Já o poeta Manuel Bandeira chamava Murilo Mendes de conciliador de contrários. Gente, preparando o vídeo de hoje, eu fiquei com muita vontade de ler Murilo Mendes. Vocês conhecem a obra desse autor? Comentem aqui embaixo. E as escritoras? Gente, esse ano eu li um livro maravilhoso que tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje. Eu tô falando de A Corneta, da pintora e autora Leonora Carrington, que deu uma contribuição maravilhosa para o movimento surrealista. O meu exemplar aqui foi traduzido pela Fabiane Seques e publicada pela editora Alfaguara. A Leonora Carrington nasceu na Inglaterra, mas passou boa parte da vida no México. Aliás, acho que ela merece um vídeo só para ela. Aqui, a narradora é uma simpática senhora de 92 anos chamada Marion Letterby. No começo da narrativa, a gente fica sabendo que a narradora mora com a família e que sua melhor amiga se chama Carmela. A nora, o filho e o neto da protagonista querem que ela vá para uma espécie de casa de repouso, um asilo, e ela fica incomodada com essa ideia e também muito preocupada com o futuro dos gatos. Felizmente, eles acabarão sob os cuidados de Carmela. Dá para perceber o tom surrealista do livro desde o começo, porque os eventos não acontecem exatamente de forma lógica, eles não têm uma relação de causalidade. Essa impressão se intensifica bastante quando Marion chega no tal asilo. Vejam só o que ela diz. Primeiras impressões nunca são muito claras. Só posso dizer que parecia haver vários pátios, claustros, chafarizes desligados, árvores, arbustos, gramados. O prédio principal era um castelo, rodeado por vários pavilhões de formatos incongruentes. Habitações em forma de cogumelo, chalés suíços, vagões ferroviários, um ou dois bangalôs comuns, algo com o formato de uma bota, outro que imaginei ser como uma múmia egípcia descomunal. Era tudo tão estranho
que cheguei a duvidar da precisão da minha capacidade de observação. Esse trecho mostra que lá dentro várias coisas surreais vão acontecer, tanto com a narradora quanto com as outras senhoras excêntricas que moram lá dentro. Aliás, essas senhoras às vezes parecem umas garotas travessas, escondendo doces umas das outras. Além disso, no asilo existe uma espécie de culto, uma religião mística, cheia de rituais, cânticos e umas ideias bem esquisitas. Um detalhe bem divertido é que o movimento surrealista é citado no livro, em uma parte em que Marion conta histórias da sua juventude. Ela estudava artes em Londres, mas cogitava se mudar para Paris, onde os surrealistas estavam no auge. Ela cita um quadro do pintor belga Magritte e também a escultura Umbigo, de Hans Arp. O título do livro, A Corneta, faz referência a uma corneta auditiva que Marion ganha da amiga Carmela logo no começo da história. Ela usa essa corneta auditiva para escutar as conversas sorrateiramente. Esse livro é bem engraçado e mostra como o surrealismo desloca os sentidos de muitos símbolos, imagens e eventos para a gente enxergar algo que não é óbvio à primeira vista. Obviamente, esse livro é aberto a muitas interpretações e um dos temas é velhice. Se você já cuidou de um parente idoso, um avô ou uma avó, deve ter percebido que eles misturam histórias do presente com histórias do passado. Em alguns momentos, eles parecem viver em um mundo próprio, um mundo surreal. E no meio de tanta coisa maluca, lampejos de lucidez são ditos pelas personagens. Uma delas diz o seguinte: a felicidade não é reservada para os jovens. Não há ninguém que possa fazer você feliz. Você deve cuidar desse assunto sozinha. No pós-fácil do livro, a escritora Olga Tokarczuk diz que a corneta é carregada de uma metafísica selvagem. Eu achei a expressão bem apropriada. Seja através dos livros ou das pinturas, a arte surrealista nos lembra que a lógica e a racionalidade são apenas parte da nossa experiência aqui no planeta Terra. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam do movimento surrealista? Se interessaram pelos livros que eu citei hoje? Me contem tudo aqui nos comentários. Vamos continuar a conversa. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!